Você não vai comer sem minha autorização, disse minha nora, arrancando o prato da minha frente na mesa da minha própria casa. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história. O silêncio pesou no ar, como uma nuvem de tempestade. Meus 2 netos, Gabriel de 8 anos e Sofia de 6, me olhavam com os olhinhos arregalados, sem entender por que a vovó Marlene não podia comer o almoço de domingo que eu mesma tinha preparado desde as 6 da manhã. O aroma do frango ensopado com batatas ainda pairava na sala, misturado com o cheiro da farofa temperada e do arroz soltinho que eu fazia melhor que qualquer restaurante de São Paulo. Meu filho Rodrigo, meu único filho, fruto de 25 anos de casamento com meu falecido marido João, baixou a cabeça como sempre fazia quando sua esposa Vanessa mostrava as garras. Ele, que antes me defendia de qualquer coisa, agora se encolhia como um menino assustado. Marlene, você sabe que o médico disse para controlar sua alimentação? Diabetes não é brincadeira. Eu só estou cuidando de você, disse ela com aquele sorrisinho falso, que eu já conhecia bem demais. Aquela voz melosa que usava para disfarçar a crueldade. 3 anos. 3 longos anos, desde que essa mulher de cabelos platinados e unhas sempre perfeitas entrou na minha família como um lobo em pele de cordeiro. 3 anos vendo minha autoridade ser corroída grão por grão, como areia escorrendo entre os dedos. 3 anos vendo minha voz ser silenciada, minha opinião descartada, minha própria casa se tornar um território estrangeiro, onde eu era apenas uma convidada indesejada. No começo eram pequenas coisas. Marlene, deixa que eu cuido da decoração agora? Depois, Marlene, talvez seja melhor você descansar mais, não se preocupe com a cozinha. E por fim, Marlene, você já está velhinha, deixa as decisões para os mais jovens. Velhinha? Eu, aos 58 anos, que durante 30 anos administrei a padaria mais próspera do bairro do Ipiranga. Eu que criei meu filho sozinha após perder meu marido num acidente de trabalho. Eu que construí essa casa tijolo por tijolo, com o suor do meu próprio trabalho. Mas hoje seria diferente. Sem dizer uma palavra, abri minha bolsa preta de couro legítimo, a mesma que carregava há 15 anos, desde os tempos áureos da padaria Marlene, quando eu tinha 15 funcionários e fornecia pães para meio bairro. Todos os olhares se voltaram para mim quando tirei um envelope amarelo grosso, daqueles de cartório, com o carimbo bem visível, e coloquei cuidadosamente sobre a mesa de mogno que eu mesma havia escolhido há 10 anos. O rosto de Vanessa mudou instantaneamente. A máscara de preocupação falsa e caridosa deu lugar a uma expressão de puro pânico, como se ela tivesse acabado de ver sua própria sentença de morte. "O que é isso, mãe?" perguntou Rodrigo, finalmente levantando os olhos azuis que havia herdado do pai. Eu me preparei para esse momento por meses. Cada humilhação, cada desrespeito, cada vez que ela me tratou como uma estranha na minha própria casa, cada Marlene, você não entende? Tudo isso me trouxe até este domingo ensolarado de março. "Isso, meu filho querido", eu disse, abrindo o envelope com a calma calculada de quem já venceu a guerra, antes mesmo da primeira batalha. "É a escritura definitiva desta casa. E como você pode ver aqui, nas letras miúdas que o cartório imprime tão bonitinho, apontei para o documento com meu dedo indicador. Está registrada apenas no meu nome. Dona Marlene Santos Silva, viúva, brasileira, proprietária única e exclusiva deste imóvel, localizado na Rua das Palmeiras, 247, Ipiranga, São Paulo." Vanessa empalideceu como se tivesse visto o próprio diabo em pessoa. "Então, minha querida nora", continuei, pegando meu prato de volta com toda a dignidade que ela tentou me roubar e me servindo generosamente do frango ensopado que eu havia temperado com amor e cozinhado por 3 horas, "me explica uma coisa. Quem aqui precisa da autorização de quem?" O barulho dos talheres ecoou pela sala de jantar, enquanto eu saboreava cada garfada do meu frango ensopado. Vanessa permanecia imóvel, ainda processando o que acabara de acontecer. Meus netos voltaram a comer normalmente, e pela primeira vez em 3 anos,
Senti que estava de volta ao meu lugar. Mas para entender como chegamos até aqui, preciso contar como era a minha vida antes dessa mulher aparecer e virar tudo de cabeça para baixo. Era 2019, quando tudo começou a mudar. Naquela época, eu ainda era a Dona Marlene que todos respeitavam no bairro do Ipiranga. A padaria Marlene era meu reino, meu orgulho, o resultado de 20 anos de muito suor e determinação. Acordava todos os dias às 4 da manhã para preparar os pães fresquinhos que saíam quentinhos do forno às 6 em ponto. Minha padaria não era apenas um negócio, era o coração da comunidade. As donas de casa faziam fila para comprar meu pão francês crocante, meus sonhos recheados com doce de leite caseiro e meus salgados que derretiam na boca. Tinha 15 funcionários que me tratavam como uma mãe, e eu conhecia a história de cada família do bairro. Dona Marlene, a senhora é uma inspiração para todas nós, dizia Dona Rosa, minha vizinha há 15 anos, mulher guerreira que criou o filho sozinha e ainda construiu esse império. E era verdade. Depois que perdi meu João num acidente na construção civil em 2003, quando Rodrigo tinha apenas 15 anos, eu poderia ter desmoronado. Mas não. Peguei o dinheiro do seguro, somei com minhas economias e abri a padaria. Mãe, eu vou te ajudar, dizia Rodrigo na época, mas eu fazia questão que ele se concentrasse nos estudos. Você vai se formar em administração e ter uma vida melhor que a nossa, meu filho. Eu sempre dizia. E deu certo. Rodrigo se formou, conseguiu um emprego numa empresa de logística e parecia feliz. Morávamos os dois nesta casa que comprei com o lucro da padaria em 2015. 3 quartos, 2 suítes, quintal grande, churrasqueira, tudo o que sempre sonhei. Aos domingos, nossa mesa estava sempre cheia. Vinham meus irmãos com suas famílias, os vizinhos queridos, os funcionários mais antigos da padaria. Eu comandava tudo. O cardápio, os preparativos, as conversas. Era a matriarca respeitada da família Santos Silva. Rodrigo, você precisa arrumar uma namorada boa, que me dê netinhos lindos. Eu brincava com ele que aos 32 anos ainda era solteiro. Mas tem que ser uma moça direita, trabalhadora, que valorize a família. Ele sempre sorria e dizia: calma, mãe. Quando aparecer a pessoa certa, você vai ser a primeira a saber. Na padaria, eu era conhecida por meu temperamento forte, mas justo. Não aceitava funcionário preguiçoso, mas também pagava os melhores salários da região. Dona Marlene não passa a mão na cabeça de ninguém, mas é a patroa mais justa que já tive, costumava dizer seu Antônio, meu padeiro-chefe há 10 anos. Minha rotina era precisa como um relógio suíço. Levantava às 4, chegava na padaria às 5, supervisionava a produção até o meio-dia, almoçava em casa, voltava para o movimento da tarde e fechava às 7. Aos sábados, fazia o fechamento da semana. Domingos eram sagrados para a família e para planejar a semana seguinte. Eu tinha controle de tudo: as finanças, os fornecedores, o estoque, os funcionários. Sabia exatamente quantos pães vendíamos por dia, qual salgado saía mais, que horas eram os picos de movimento. Meu caderninho preto tinha anotações de tudo, e eu guardava cada nota fiscal organizadinha por mês e ano. Dona Marlene, a senhora podia abrir uma filial, sugeria Marcos, meu contador. O movimento justifica. Mas eu preferia manter meu negócio do jeito que conseguia controlar pessoalmente. Qualidade era tudo para mim. Cada pão que saía da minha padaria levava minha assinatura, meu padrão de excelência. Em casa, a situação era parecida. Rodrigo me consultava sobre tudo: mudanças no trabalho, compras importantes, até mesmo sobre que roupa usar em eventos especiais. Não por obrigação, mas por respeito e carinho. Mãe, o que a senhora acha? Era uma frase que eu ouvia várias vezes por semana. Os vizinhos me procuravam para conselhos, empréstimos quando precisavam, até para mediar brigas familiares. Vai conversar com a Dona Marlene, ela sempre sabe o que fazer. Era comum ouvir no bairro. Eu me orgulhava da minha reputação. Marlene Santos Silva, mulher trabalhadora, mãe dedicada, vizinha solidária,
patroa justa. Nunca pensei que tudo isso pudesse desmoronar tão rapidamente. Era dezembro de 2019, quando Rodrigo chegou em casa, com aquele brilho diferente nos olhos. Mãe, preciso te contar uma coisa. Conheci uma pessoa muito especial. Se eu soubesse o que estava por vir, teria trancado meu filho em casa naquele mesmo instante. Se eu soubesse o que estava por vir, teria trancado meu filho em casa naquele mesmo instante. Mãe, preciso te contar uma coisa. Conheci uma pessoa muito especial, disse Rodrigo naquela noite de dezembro de 2019, com aquele sorriso bobo que eu não via desde a adolescência dele. Eu estava organizando as receitas da padaria na mesa da cozinha, calculando o lucro do mês. Havia sido um dezembro excepcional, com as encomendas de panetones artesanais que eu fazia. Levantei os olhos e vi meu filho de 32 anos, parado na porta como um adolescente apaixonado. Que bom, meu filho! Conta tudo para sua mãe. Como ela é? O que faz? De onde conhece? Rodrigo se sentou ao meu lado, os olhos brilhando. O nome dela é Vanessa. Vanessa Cristina Almeida. Tem 28 anos, é linda demais, mãe. Trabalha numa loja de roupas no shopping Ibirapuera. É super educada, delicada. Enquanto ele falava, uma pontinha de desconfiança começou a crescer no meu peito. Não sei explicar exatamente o que era. Talvez o instinto de mãe que desenvolvemos ao longo dos anos. Mas alguma coisa naquela empolgação toda me incomodava. E onde vocês se conheceram? No metrô, mãe. Imagina só, ela estava voltando do trabalho, eu também, e o trem quebrou. Ficamos conversando por 2 horas até conseguirem arrumar. Foi como se o destino tivesse juntado a gente. Que romântico. Destino. Claro. E há quanto tempo vocês estão saindo? Faz 3 semanas, mas parece que nos conhecemos há anos. Ela é tão carinhosa, tão atenciosa. E sabe o que mais? Ela perdeu os pais muito nova. Foi criada pela avó que morreu ano passado. Está sozinha no mundo, coitadinha. Pronto. A historinha perfeita para despertar o instinto protetor do meu filho. Órfã, sozinha, desamparada. Se fosse um filme, eu já saberia o final. Mas decidi dar o benefício da dúvida. Afinal, talvez fosse só paranoia de mãe superprotetora. Quando eu vou conhecer essa Vanessa? Na verdade, mãe, eu queria trazer ela para almoçar aqui domingo que vem. Posso? Foi assim que no domingo seguinte, 15 de dezembro de 2019, eu conheci Vanessa Cristina Almeida. Ela chegou às 11 da manhã, pontualmente. Rodrigo estava nervoso como nunca vi. Tinha passado a semana inteira me perguntando o que eu ia fazer de almoço, se a casa estava arrumada, se eu achava que ela ia gostar de mim. Quando abri a porta, admito que fiquei impressionada. Vanessa era realmente linda. Cabelos loiros bem tratados, olhos verdes, pele perfeita, vestida com simplicidade, mais elegante. 1,70 m de altura, magra, sorriso encantador. Dona Marlene, que prazer conhecê-la finalmente. Rodrigo fala tanto da senhora que eu já sinto como se a conhecesse há anos, disse ela, me entregando um buquê de flores amarelas. Margaridas, minhas favoritas. Como ela sabia? Rodrigo, claro, tinha contado. Imagina, querida, pode me chamar só de Marlene mesmo. Entre, entre. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Durante o almoço, Vanessa se comportou como a nora perfeita. Elogiou cada prato que fiz, perguntou pelas receitas, se ofereceu para ajudar na cozinha. Dona Marlene, esse frango ensopado está divino. A senhora poderia me ensinar a fazer? Quero aprender a cozinhar que nem a senhora para cuidar bem do Rodrigo. Até meus vizinhos ficaram encantados. Dona Rosa, que sempre vinha tomar café depois do almoço de domingo, sussurrou no meu ouvido. Marlene, que nora mais educada! O Rodrigo teve sorte! Vanessa contou sua história com lágrimas nos olhos. Pais mortos num acidente de carro quando ela tinha 16 anos, criada pela avó materna numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. Veio para São Paulo com 18 anos para estudar, fez curso técnico em vendas, trabalhava há 5 anos na mesma loja. Sempre sonhei em ter uma família, sabe, Dona Marlene? Perder os pais tão nova
me fez valorizar muito os laços familiares. Por isso fico tão feliz em conhecer a senhora. Rodrigo é um homem de sorte por ter uma mãe tão especial. As palavras certas na hora certa, o tom perfeito, as expressões adequadas. Rodrigo estava radiante. Durante toda a tarde, ele não tirava os olhos dela, segurava sua mão, sorria como um bobo apaixonado. E Vanessa? Vanessa representava o papel da namorada apaixonada com maestria digna de um Oscar. Quando eles foram embora no final da tarde, Rodrigo me deu um abraço apertado. E então, mãe, o que achou? Eu poderia ter falado a verdade naquele momento. Poderia ter dito que, por mais educada e simpática que ela fosse, alguma coisa em Vanessa me deixava desconfortável. Que suas respostas pareciam ensaiadas demais. Que ela observava nossa casa com olhos muito curiosos, prestando atenção em detalhes que uma visita normal não notaria. Mas olhei para o rosto feliz do meu filho e não tive coragem. Ela parece uma menina muito boa, Rodrigo. Se você está feliz, eu estou feliz. Foi o maior erro da minha vida. Nas semanas seguintes, Vanessa se tornou presença constante na nossa casa. Sempre educada, sempre prestativa, sempre com as palavras certas. Trazia presentinhos para mim, se oferecia para ajudar na limpeza, falava sobre como queria aprender minhas receitas para manter as tradições da família Santos Silva. Em março de 2020, apenas 3 meses depois, Rodrigo me chamou para conversar. Mãe, eu vou pedir Vanessa em casamento. E foi assim que o lobo finalmente tirou a máscara de cordeiro. Mãe, eu vou pedir Vanessa em casamento. E foi assim que o lobo finalmente tirou a máscara de cordeiro. O casamento aconteceu em setembro de 2020, numa cerimônia pequena por causa da pandemia. Apenas família próxima e alguns amigos íntimos. Vanessa parecia uma princesa com seu vestido branco simples, mas elegante. E Rodrigo não parava de sorrir. Eu, como mãe do noivo, fiz questão de que tudo fosse perfeito. Agora somos uma família de verdade, disse Vanessa no meu ouvido durante a festa, me dando um abraço que na época pensei ser carinhoso, mas hoje percebo que foi calculado. Os primeiros meses foram aparentemente tranquilos. Vanessa se mudou para nossa casa. Afinal, ela morava num apartamento alugado pequeno e nossa casa tinha espaço de sobra. É só temporário, dizia Rodrigo, até conseguirmos comprar nossa casa própria. No início, ela mantinha a mesma postura respeitosa de sempre. Dona Marlene, posso ajudar no almoço? Marlene, onde fica o aspirador de pó? Tia Marlene, assim ela começou a me chamar. O que a senhora acha desta decoração para a sala? Mas as mudanças começaram sutilmente, como gotas de veneno adicionadas lentamente à comida para não serem percebidas. A primeira foi na cozinha. Tia Marlene, que tal se eu assumisse o café da manhã? A senhora já trabalha tanto na padaria, deve estar cansada de cozinhar em casa também. Pareceu um gesto gentil, então aceitei. Em 2 semanas, Vanessa havia reorganizado toda a cozinha. Fica mais prático assim, não acha? Os temperos aqui, os utensílios ali. Quando protestei que estava acostumada do jeito que era há 5 anos, ela disse: Ah, tia Marlene, mudança faz bem. A senhora vai se acostumar rapidinho. Depois foi à sala. Rodrigo, amor, que tal trocarmos esse sofá? Está meio velhinho, não combina mais com o nosso estilo. O sofá que eu havia comprado com tanto orgulho em 2018, de couro legítimo, confortável, onde eu relaxava depois dos dias cansativos na padaria. Mas Van, minha mãe gosta desse sofá, protestou Rodrigo fracamente. Claro que gosta, amor, mas às vezes precisamos renovar para dar uma energia nova para a casa. E olha, achei um na promoção que fica perfeito aqui. E lá se foi meu sofá, substituído por um cinza moderno que era bonito, admito, mas não tinha nada a ver comigo. As sugestões se multiplicaram. O quadro da parede da sala de jantar, uma foto antiga da família que eu adorava, foi substituído por uma pintura abstrata mais moderna. As cortinas floridas do meu quarto foram trocadas por outras lisas mais clean. Até os jogos americanos da mesa foram mudados. Tia Marlene está modernizando a casa. Vanessa anunciava para as visitas
como se fosse mérito meu, quando na verdade eu mal estava sendo consultada. O ponto de virada veio 6 meses após o casamento. Era uma quinta-feira de março de 2021. Eu havia chegado cansada da padaria depois de um dia particularmente corrido. Tinha tido problema com um fornecedor e precisei resolver tudo sozinha. Só queria tomar um banho quente e assistir minha novela das 8. Quando cheguei em casa, encontrei Vanessa na sala com um homem de terno que eu não conhecia. Ah, tia Marlene! Que bom que chegou! Este é o Sr. Carlos, consultor de seguros. Estávamos conversando sobre um seguro de vida para o Rodrigo. Seguro de vida? Mas por quê? Rodrigo é novo, saudável. Ah, tia Marlene, hoje em dia é essencial ter essa proteção. A senhora que é empresária sabe disso melhor que ninguém. E o Sr. Carlos estava explicando que, como o Rodrigo é casado agora, precisa proteger a família. O homem me cumprimentou educadamente e começou a explicar sobre coberturas, beneficiários, valores. Eu ouvia tudo com uma sensação estranha no estômago. E quem seria a beneficiária? Perguntei. A esposa, naturalmente, respondeu o consultor. No caso de falecimento do segurado, a esposa recebe o valor integral. E a mãe? A mãe não entra como beneficiária? Vanessa riu daquele risinho que eu começava a odiar. Ah, tia Marlene, mas a senhora já tem sua padaria, sua independência financeira. Eu que dependo do Rodrigo, não é mesmo? Naquela noite, quando confrontei Rodrigo sobre o assunto, ele me disse: Mãe, Van tem razão. Ela deixou o trabalho na loja para cuidar da casa. Agora depende de mim. É justo que ela seja beneficiária. Deixou o trabalho? Quando? Mês passado. Achamos melhor ela se dedicar totalmente à casa e talvez começar a pensar em ter filhos. Filhos, claro, a cereja do bolo. A partir daquele dia, as mudanças se aceleraram. Vanessa, agora sem trabalhar, passou a se dedicar integralmente a cuidar da casa, traduzindo, controlar cada aspecto da nossa vida doméstica. Tia Marlene, que tal se mudássemos o horário do almoço? Meio-dia é muito cedo. O Rodrigo chega do trabalho às 2. Lá se foi minha rotina de 20 anos. Tia Marlene, achei um supermercado melhor, com preços melhores. Que tal se eu assumisse as compras da casa? E lá se foi meu controle sobre o que comíamos. Tia Marlene, a senhora não acha que está trabalhando demais? Uma mulher da sua idade deveria começar a pensar em se aposentar, aproveitar a vida. Aos 59 anos, ela já me considerava uma velha ultrapassada. O pior era ver Rodrigo concordando com tudo. Mãe, Van só quer ajudar. Ela tem ideias modernas, vai fazer bem pra gente. Meu filho, que durante 32 anos me consultava sobre tudo, agora tomava decisões importantes sem nem me avisar. Em dezembro de 2021, um ano após o casamento, Vanessa fez sua jogada mais ousada até então. Tia Marlene, o Rodrigo e eu estivemos conversando. Que tal se a senhora passasse a padaria para ele? Assim a senhora poderia se aposentar tranquila e nós cuidaríamos do negócio. Minha padaria. Meu trabalho de 20 anos. Minha fonte de independência e orgulho. Vanessa, a padaria é minha vida. Não estou pronta para me aposentar. Mas, tia Marlene, a senhora já fez tanto pela família? Merece descansar. E o Rodrigo tem formação em administração. Seria perfeito para modernizar o negócio. Naquela noite, pela primeira vez, eu e Rodrigo tivemos uma discussão séria. Mãe, por que a senhora é tão resistente às mudanças? Van só quer o nosso bem. Rodrigo, essa mulher está mudando você, mudando nossa casa, mudando nossa família inteira. Mãe, a senhora está sendo injusta. Van é minha esposa. E eu espero que a senhora a trate com respeito. Foi quando percebi que havia perdido meu filho. E era só o começo. Foi quando percebi que havia perdido meu filho. E era só o começo. Mas Marlene Santos Silva não era mulher de se entregar fácil. Não construí uma padaria próspera e criei um filho sozinha sendo covarde. Se Vanessa queria jogar sujo, ela não fazia ideia de com quem estava mexendo. A transformação na minha forma de pensar aconteceu numa manhã de janeiro de 2022. Eu estava na padaria, organizando o estoque, quando o seu Antônio, meu padeiro-chefe,
Se aproximou com cara preocupada. Dona Marlene, posso dar uma palavrinha com a senhora? Claro, Antônio. Que foi? É sobre seu Rodrigo e a esposa dele. Ontem eles vieram aqui quando a senhora tinha saído para o banco. Ela ficou fazendo muitas perguntas sobre o movimento da padaria, quanto a gente vende por dia, quantos funcionários tem, essas coisas. Meu coração disparou. Que tipo de perguntas? Perguntas de quem quer saber quanto vale o negócio, se me permite dizer. E tem outra coisa. Antônio hesitou. Ela pediu para ver os livros de controle. Disse que era para entender melhor o negócio da família. E vocês mostraram? Claro que não, Dona Marlene. Falei que só a senhora autoriza essas coisas. Mas ela insistiu. Disse que agora fazia parte da família e tinha direito de saber. Naquele momento, tudo ficou claro. Vanessa não estava interessada apenas em controlar nossa casa. Ela queria tudo. Minha casa, meu filho, minha padaria, minha vida inteira. Antônio, muito obrigada por me contar. E se eles voltarem perguntando alguma coisa, você me liga imediatamente, pode ser? Pode deixar, Dona Marlene. A gente conhece a senhora há anos. Sabe quem é a verdadeira dona aqui? Saí da padaria naquele dia com uma determinação que não sentia há tempos. Se Vanessa achava que eu era uma velha indefesa, estava muito enganada. A primeira coisa que fiz foi procurar o Dr. Henrique Paiva, advogado que cuidava dos assuntos da padaria há 10 anos. Homem sério, competente, que sempre me orientou bem em questões legais. Dr. Henrique, preciso da sua ajuda numa situação delicada. Contei tudo para ele. O casamento apressado do Rodrigo, as mudanças na casa, as tentativas de Vanessa de assumir controle da padaria, a história do seguro de vida. Dona Marlene, infelizmente não é incomum situações como essa. Pessoas que se casam interessadas no patrimônio da família. A senhora foi sábia em me procurar. O que eu posso fazer para me proteger? Primeiro, vamos revisar todos os seus documentos. Casa, padaria, conta bancária, investimentos. Segundo, vamos pensar em estratégias legais para blindar seu patrimônio. E terceiro, ele fez uma pausa. Talvez seja prudente investigar um pouco mais sobre o passado dessa Vanessa. Investigar. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino. Investigar como? Tenho contatos com profissionais sérios nessa área. Detetives particulares que fazem verificações de antecedentes. É caro, mas pode valer a pena. Caro. Como se o dinheiro importasse quando minha família estava em risco. Dr. Henrique, faça o que for necessário. Quero saber tudo sobre Vanessa Cristina Almeida. Onde nasceu, onde estudou, onde trabalhou, com quem se relacionou. Tudo. Uma semana depois, eu estava sentada no escritório do Dr. Henrique, recebendo o contato de Regina Moura, detetive particular especializada em investigações familiares. Regina era uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, óculos de grau, aparência séria, mas confiável. Tinha 20 anos de experiência na área e uma taxa de sucesso impressionante. Dona Marlene, vou ser direta com a senhora. Esse tipo de investigação pode revelar coisas que a senhora não quer saber. Tem certeza de que está preparada? Regina, essa mulher está destruindo minha família. Preciso saber quem ela realmente é. Está bem. Vou precisar de todas as informações que a senhora tem sobre ela. Nome completo, data de nascimento, onde disse que nasceu, onde trabalhou, qualquer documento que tenha visto. Passei para a Regina tudo o que sabia. Vanessa Cristina Almeida, 28 anos, natural de uma cidade do interior de Minas Gerais chamada Três Pontas, órfã de pai e mãe, criada pela avó, trabalhou 5 anos numa loja de roupas no shopping Ibirapuera. 2 semanas, Dona Marlene. Em 2 semanas tenho um relatório completo para a senhora. Enquanto esperava o resultado da investigação, comecei minha própria operação de defesa em casa. Passei a observar Vanessa com outros olhos, prestando atenção em cada palavra, cada gesto, cada reação. E comecei a documentar tudo. Comprei um gravador pequeno, daqueles que cabem na palma da mão, e passei a gravar conversas importantes. Não todas. Não sou criminosa. Mas aquelas em que Vanessa fazia declarações sobre a padaria,
sobre meu patrimônio, sobre seus planos para o futuro. Rodrigo, amor, quando sua mãe se aposentar, a gente podia vender a padaria e investir o dinheiro numa coisa mais moderna que dê menos trabalho, ouvi ela dizer numa noite, quando pensava que eu estava dormindo. Van, não sei se minha mãe toparia vender a padaria. É a vida dela aquela coisa. Ah, meu amor, mas a gente conversa com ela com jeitinho, mostra as vantagens. Uma mulher da idade dela não deveria se preocupar com trabalho. Gravei tudo. Também passei a fotografar documentos que ela mexia quando pensava que eu não estava vendo. Um dia, a flagrei fuçando na minha escrivaninha, onde eu guardava papéis importantes da casa. Procurando alguma coisa, Vanessa? Ela se sobressaltou, mas logo recompôs a máscara de sempre. Ah, tia Marlene, estava só arrumando aqui, estava meio bagunçado. Mentira, minha escrivaninha sempre foi organizada. Comecei também a anotar tudo num caderno. Datas, horários, conversas, atitudes suspeitas. Se um dia precisasse provar alguma coisa, teria tudo documentado. Mais importante ainda, comecei a investigar por conta própria alguns pontos da história de Vanessa que não me desciam bem. Liguei para o shopping Ibirapuera, me fazendo passar por uma antiga conhecida tentando reencontrar Vanessa. Ah, sim, ela trabalhou aqui, mas saiu faz mais de um ano. Deixou de uma hora para outra, sem dar satisfação direita, me disse a gerente de uma das lojas. Mais de um ano? Mas Vanessa disse que havia trabalhado lá até conhecer Rodrigo, em dezembro de 2019. Pequenas mentiras que começavam a formar um padrão. 2 semanas depois, Regina me ligou. Dona Marlene, precisa vir ao meu escritório. Urgente. E venha preparada, porque o que descobri sobre Vanessa Cristina Almeida vai chocar a senhora. Meu coração disparou. Finalmente saberia quem realmente havia entrado na minha família. Dona Marlene, precisa vir ao meu escritório. Urgente. E venha preparada, porque o que descobri sobre Vanessa Cristina Almeida vai chocar a senhora. Na manhã seguinte, estava sentada na sala de Regina Moura, com as mãos tremendo. Ela colocou uma pasta grossa sobre a mesa. O nome, Vanessa Cristina Almeida, escrito na capa em letras vermelhas. Dona Marlene, antes de começar, quero que a senhora saiba que conferimos todas essas informações 3 vezes. Não há margem para erro. Regina abriu a pasta e tirou várias fotos. A primeira me fez engasgar. Era Vanessa, mais nova, ao lado de um homem de cabelos grisalhos, bem vestido, sorrindo numa festa elegante. Este é Mário Augusto Ferreira, empresário de Ribeirão Preto, dono de uma rede de farmácias. Foi o primeiro marido de Vanessa. Eles se casaram em março de 2016, quando ela tinha apenas 22 anos e ele 58. Primeiro marido? Mas ela disse que nunca foi casada. Dona Marlene, essa mulher mentiu sobre tudo. Vanessa não é de Três Pontas. Ela nasceu em Ribeirão Preto mesmo, numa família de classe média baixa. O pai é motorista de ônibus, a mãe diarista. Ambos vivos e em perfeita saúde. Minha cabeça começou a rodar. E a avó que morreu? Invenção completa. A avó dela está viva, mora com os pais, tem 82 anos e passa bem. Regina virou a página e mostrou mais fotos. Vanessa conheceu Mário numa farmácia onde trabalhava como balconista. Em 6 meses estava morando com ele. Em 1 ano, casada no civil e no religioso. E o que aconteceu com esse Mário? A expressão de Regina ficou sombria. Mário Augusto Ferreira morreu em setembro de 2017, apenas 1 ano e meio após o casamento. Oficialmente, foi um acidente doméstico. Ele escorregou na escada de casa, bateu a cabeça e morreu na hora. Meu sangue gelou. Oficialmente, Dona Marlene, Mário era um homem saudável, ativo, que fazia exercícios regularmente. A polícia investigou, mas não encontrou evidências de crime. Vanessa herdou a casa, os carros e uma apólice de seguro de vida de R$500 mil. R$500 mil. O mesmo valor que ela queria que Rodrigo fizesse de seguro. Tem mais, continuou Regina, tirando outras fotos. Em dezembro de 2018, Vanessa já estava morando em São Paulo e havia conhecido seu segundo marido, Eduardo Mendes,
contador aposentado de 62 anos, viúvo, dono de 2 apartamentos em Moema. As fotos mostravam Vanessa em outra festa. Desta vez, ao lado de um homem mais baixo, careca, sorriso gentil. Pareciam felizes. Eduardo era um homem solitário, desde que perdeu a esposa por câncer 2 anos antes. Vanessa o conheceu numa padaria, ironia do destino, onde ele tomava café todas as manhãs. Mesma tática, se mostrou frágil, carente, órfã de pais. E esse Eduardo também. Morreu em agosto de 2019. Desta vez foi um acidente de carro. Eduardo perdeu o controle do veículo numa estrada pouco movimentada quando voltavam de um fim de semana numa pousada. O carro capotou. Ele morreu na hora. Ela saiu apenas com arranhões. 2 mortes. 2 acidentes. 2 heranças. Dona Marlene, a senhora está bem? Quer um copo d'água? Fiz que sim com a cabeça, tentando processar tudo. Regina continuou. Eduardo deixou os 2 apartamentos para Vanessa, mais uma poupança de R$200 mil e outro seguro de vida. Total, mais de 1 milhão em patrimônio. Mas então por que ela veio atrás do Rodrigo? Já tinha dinheiro suficiente. Porque gastou tudo, Dona Marlene. Vanessa tem um vício que descobrimos investigando suas movimentações bancárias. Apostas online. Entre setembro de 2019 e novembro de 2019, ela perdeu quase tudo o que herdou em sites de jogos. Por isso ela conheceu Rodrigo em dezembro de 2019. Estava quebrada e precisava de uma nova vítima. Regina virou mais páginas mostrando extratos bancários, comprovantes de apostas, relatórios financeiros. Quando conheceu seu filho, Vanessa tinha menos de R$50 mil na conta e várias dívidas de cartão de crédito. Regina, você acha que ela matou esses homens? Dona Marlene, como detetive, posso dizer que as coincidências são suspeitas demais. 2 maridos ricos, 2 acidentes fatais onde apenas ela sobreviveu, 2 heranças substanciais. Mas como investigadora particular não posso provar crimes. Isso seria trabalho para a polícia. Minha mente estava funcionando a 1000 por hora. E sobre o trabalho dela? A loja de roupas? Mais uma mentira. Vanessa nunca trabalhou em loja de roupas. Nos últimos 3 anos, seu único trabalho foram os casamentos. É isso que ela faz, Dona Marlene. Procura homens mais velhos com patrimônio, se casa e espera eles morrerem. Regina fechou a pasta e me olhou diretamente nos olhos. Dona Marlene, preciso perguntar uma coisa muito séria. Seu filho tem algum problema de saúde? Toma algum medicamento? Tem algum hábito perigoso que Vanessa poderia estar incentivando? Pensei em Rodrigo. Sempre foi saudável, não fumava, bebia socialmente, não tinha vícios. Mas ultimamente, agora que você pergunta, ele anda bebendo mais nos fins de semana. Vanessa sempre incentiva, diz que ele trabalha muito e merece relaxar. E ele começou a andar de moto também, coisa que nunca fez antes. Moto? Sim, Vanessa deu uma moto para ele de presente no último aniversário. Uma Honda CB600 vermelha. Disse que era para ele aproveitar melhor a vida. Regina fez uma anotação no seu bloco. Dona Marlene, a senhora precisa entender a gravidade da situação. Se minhas suspeitas estiverem corretas, seu filho está em perigo real. Saí do escritório de Regina com as pernas bambas e a pasta de documentos embaixo do braço. Tudo fazia sentido agora. A pressa para se casar, o interesse na padaria, as mudanças na casa, o seguro de vida, as perguntas sobre meu patrimônio. Vanessa não era apenas uma nora controladora. Ela era uma viúva negra profissional. E Rodrigo seria sua próxima vítima. Naquela noite, olhei para meu filho durante o jantar. Meu único filho, fruto do amor da minha vida, razão da minha existência. E soube que precisava agir rápido, muito rápido, porque agora não era mais uma questão de recuperar o controle da minha casa. Era uma questão de vida ou morte. Naquela madrugada, não consegui pregar o olho. Ficei na cama repassando cada detalhe da investigação de Regina, cada mentira de Vanessa, cada sinal que eu deveria ter percebido antes. 2 maridos mortos, 2 acidentes convenientes,
milhões herdados e perdidos em jogos online. E agora meu Rodrigo estava na mira dela. Às 5 da manhã, desisti de tentar dormir. Fui para a cozinha fazer café e pensar numa estratégia. Precisava de algo concreto, algo que pudesse usar contra Vanessa quando chegasse a hora do confronto. As evidências que Regina havia reunido eram impressionantes, mas não eram provas criminais. Eram suspeitas, coincidências, padrões comportamentais. Eu precisava de uma arma legal. Foi então que me lembrei do que o Dr. Henrique havia dito semanas antes. Vamos blindar seu patrimônio. Na época, parecia apenas uma precaução. Agora percebia que poderia ser a salvação da minha família. Às 8 da manhã, liguei para o escritório dele. Dr. Henrique, é a Marlene. Preciso vê-lo hoje mesmo. É urgentíssimo. Dona Marlene, que bom ouvir sua voz. Como está a investigação sobre sua nora? É exatamente sobre isso que preciso falar. Descobri coisas que vão chocar o senhor. Posso ir aí agora? Claro, venha já. Vou cancelar meus outros compromissos da manhã. 1 hora depois, estava no escritório do Dr. Henrique com a pasta de Regina na mão. Contei tudo. Os 2 maridos mortos, as heranças, as apostas online, as mentiras sobre o passado. Meu Deus do céu, dona Marlene, essa mulher é uma criminosa profissional. Dr. Henrique, preciso me proteger e proteger meu filho. O que posso fazer legalmente? Ele ficou pensativo por alguns minutos, tamborilando os dedos na mesa. Dona Marlene, temos algumas opções. A primeira seria denunciar tudo isso para a polícia. Mas como a própria detetive disse, são apenas suspeitas fortes, não provas criminais. E a segunda opção, criar uma blindagem patrimonial tão sólida que mesmo se acontecer algo com a senhora ou com Rodrigo, Vanessa não conseguirá botar as mãos em nada. Como assim? O Dr. Henrique se levantou e foi até o armário de documentos. Lembra daquela escritura da casa que a senhora trouxe no primeiro dia? Eu preparei alguns documentos baseados nela que podem ser nossa salvação. Ele voltou com uma pasta azul e a abriu sobre a mesa. Dona Marlene, o que vou mostrar para a senhora é completamente legal, mas extremamente eficaz. O primeiro documento que ele tirou fez meu coração acelerar. Era uma escritura nova da casa, mais detalhada que a anterior. Este documento estabelece que a casa da Rua das Palmeiras está registrada em seu nome com uma cláusula muito específica. Ela é inalienável e impenhorável até sua morte. Isso significa que nem a senhora nem ninguém pode vender, doar ou usar como garantia esta propriedade. Mas e se eu quiser vender? Só com uma declaração sua feita pessoalmente em cartório, na presença de 2 testemunhas e com a aprovação de um psicólogo que ateste sua capacidade mental plena. Impossível de ser forjado ou forçado. O segundo documento era ainda mais impressionante. Este é um usufruto vitalício da padaria. A propriedade continua sendo sua, mas fica estabelecido que, em caso de morte, o usufruto passa automaticamente para uma fundação que eu ajudei a criar. Uma fundação? Sim, a Fundação Educacional João Santos Silva, em homenagem a seu falecido marido. O patrimônio fica protegido e é usado para dar bolsas de estudo para jovens carentes. Vanessa não teria direito legal a nada. Mas o terceiro documento foi o que me deixou realmente impressionada. E este, dona Marlene, é sua proteção final. Um testamento blindado com cláusulas específicas. Ele abriu o documento e começou a ler. Declaro que, caso minha morte ocorra em circunstâncias suspeitas, acidentais ou violentas num período de até 5 anos após a assinatura deste testamento, todos os bens aqui descritos serão automaticamente doados para instituições de caridade, não podendo ser herdados por cônjuges de filhos ou parentes por afinidade. Dr. Henrique, isso é legal? Perfeitamente legal. Chama-se cláusula de proteção familiar. É usada quando há suspeitas de que alguém possa se beneficiar da morte do testador. Meus olhos se encheram de lágrimas. E o Rodrigo? Rodrigo mantém seus direitos como filho, mas apenas sobre uma parte específica do patrimônio, e só depois de cumpridas certas condições que protegem os bens de influências externas.
Passei a manhã inteira no cartório assinando documentos, reconhecendo firmas, registrando tudo nos órgãos competentes. Dr. Henrique me explicou cada detalhe, cada cláusula, cada proteção legal que estava sendo criada. Dona Marlene, agora a senhora está blindada. Vanessa pode tentar qualquer coisa, mas legalmente não conseguirá tocar no seu patrimônio. E o Rodrigo? Como vou proteger meu filho? Ah, sobre isso. Ele sorriu de um jeito que não vi há semanas. Temos uma surpresa especial. Dr. Henrique tirou mais um documento da pasta. Este é um contrato que seu filho assinou há 3 anos, quando a senhora comprou a casa nova. Lembra? Lembrei vagamente. Na época da compra, Rodrigo assinou vários papéis junto comigo, relacionados ao financiamento, à escritura, aos registros. Um desses documentos que ele assinou foi uma renúncia prévia de direitos conjugais sobre bens adquiridos antes do casamento. É uma proteção que eu sempre recomendo para meus clientes. Renúncia de direitos conjugais significa que qualquer cônjuge futuro de Rodrigo não teria direito legal sobre os bens que já existiam antes do casamento, incluindo a casa e a padaria. Era uma precaução caso ele se casasse um dia. Meu coração disparou. Vanessa não sabe disso? Como poderia saber? Foi assinado 3 anos antes dela aparecer e está registrado em cartório numa pasta que só eu tenho acesso. Finalmente, eu tinha minha arma. Voltei para casa no final da tarde com uma pasta cheia de documentos legais e, pela primeira vez em meses, um sorriso no rosto. Vanessa estava na sala assistindo televisão, confortável como se fosse a dona da casa. Oi, tia Marlene, como foi seu dia? Foi muito produtivo, Vanessa, muito produtivo mesmo. Ela me olhou com aquela curiosidade falsa de sempre. Ah, é? Fez alguma coisa legal? Eu sorri e subi para meu quarto. Só uns papelzinhos chatos de cartório, nada demais. Naquela noite coloquei todos os documentos no meu cofre pessoal. Um cofre pequeno que tinha há anos, escondido no meu armário, que nem Rodrigo sabia que existia. Agora era só esperar o momento certo. E esse momento chegaria mais cedo do que eu imaginava. Foi numa terça-feira de abril de 2022, 3 dias depois da minha ida ao cartório. Rodrigo havia saído para trabalhar como sempre às 7h30 da manhã, me dando um beijo na testa e prometendo chegar cedo para jantar. Eu estava me arrumando para ir à padaria quando ouvi Vanessa falando ao telefone na sala. Algo no tom de voz dela me chamou a atenção. Não era a voz melosa de sempre, mas um tom mais áspero, mais verdadeiro. Aproximei-me da escada e prestei atenção. Não, ele ainda não assinou nada definitivo sobre a herança. Sim, eu sei que está demorando mais que os outros, mas esse aqui é mais grudado na mãe. Não, ela não suspeita de nada. Continua me tratando como netinha querida. Meu sangue gelou. Peguei meu celular e ativei o gravador. Olha, o seguro de vida já está aprovado, 500 mil igual aos outros. O problema é que ele não quer andar de moto sozinho, sempre quer que eu vá junto. Eu sei. Mas se eu morrer junto não adianta nada, né? Morrer junto? Ela estava planejando um acidente de moto para Rodrigo. A velha está com uns documentos estranhos ultimamente. Andou no cartório semana passada. Preciso descobrir o que ela está tramando. Não, relaxa. Ela é só uma velha de 60 anos que acha que ainda manda em alguma coisa. Velha. Depois de 2 anos fingindo me respeitar, agora eu sabia o que ela realmente pensava de mim. Tá, deixa eu ver se consigo acelerar as coisas. A paciência tem limite. E esse filho de mamãe está começando a me irritar. A ligação terminou. Ouvi os passos dela subindo a escada. Rapidamente entrei no meu quarto e fingi estar escolhendo roupa no armário. Tia Marlene, não vai para a padaria hoje? Vou sim, querida. Só estava procurando uma blusa. Ela ficou me observando por alguns segundos, com aqueles olhos de cobra que eu já conhecia bem. Tia Marlene, posso fazer uma pergunta? Claro. A senhora andou no cartório semana passada, né? Era algo importante? Chegou a hora. O jogo havia começado. Ah, Vanessa, que bom que você perguntou. Senta aqui, vamos conversar. Ela se sentou na poltrona do meu quarto, fingindo interesse casual,
mas eu via a tensão nos ombros dela. Vanessa, querida, depois de 2 anos convivendo, acho que chegou a hora de termos uma conversa franca, mulher para mulher. Sobre o que, tia Marlene? Abri meu cofre bem na frente dela e tirei a pasta azul do Dr. Henrique. Vi seus olhos se arregalarem. Sobre isso aqui, minha querida. Sobre proteção patrimonial. Coloquei a escritura da casa sobre a cama. Vê este documento? É a escritura atualizada da nossa casa. Digo, da minha casa. Com todas as proteções legais possíveis. O rosto dela começou a mudar. A máscara de doçura dando lugar à verdadeira Vanessa. E este aqui, peguei o testamento blindado. É meu testamento. Com uma cláusula muito interessante que protege minha família de, digamos, pessoas mal intencionadas. Tia Marlene, não estou entendendo aonde a senhora quer chegar. Não está? Então deixa eu ser mais clara. Peguei meu celular e reproduzi a gravação da conversa telefônica que ela acabara de ter. Sua voz ecoou no quarto. O seguro de vida já está aprovado, 500 mil igual aos outros. Vanessa empalideceu completamente. Vanessa Cristina Almeida. Falei seu nome completo com toda a autoridade que consegui reunir. Ou devo dizer, viúva de Mário Augusto Ferreira e Eduardo Mendes. Ela se levantou da poltrona como se tivesse levado um choque elétrico. Como eu sei? Querida, você achou que estava lidando com uma velha boba, não é? Mas Marlene Santos Silva não chegou onde chegou sendo ingênua. Tirei as fotos que Regina havia me dado. Vanessa com Mário, com Eduardo, os relatórios de morte, os registros de herança. 2 maridos, 2 acidentes, 2 seguros de vida. E agora meu filho seria o terceiro, não é mesmo? Vanessa ficou em silêncio por alguns segundos. E quando voltou a falar, sua voz era completamente diferente. Fria, calculista, sem nenhum vestígio da doçura falsa de sempre. Você não tem como provar nada. Ah, não tenho? Querida, eu tenho muito mais do que você imagina. Mostrei os extratos bancários que provavam suas dívidas com jogos online, os documentos que desmentiam suas mentiras sobre o passado, as gravações das conversas onde ela falava sobre controlar meu patrimônio. E tem mais uma coisa que você não sabe, disse, pegando o contrato que Rodrigo havia assinado 3 anos antes. Seu querido marido assinou um documento antes mesmo de conhecer você. Um documento que impede qualquer cônjuge dele de ter direito aos bens da família. Os olhos dela se encheram de ódio puro. Sua velha maldita, você não pode fazer isso comigo. Posso e já fiz. Vanessa, você tem 2 opções. Sair da minha casa hoje mesmo, por bem, ou eu entrego tudo isso que descobri para a polícia e deixo eles investigarem as mortes suspeitas dos seus ex-maridos. Ela começou a andar de um lado para outro no quarto, como um animal enjaulado. Você não entende com quem está mexendo, Marlene? Eu não sou uma qualquer. Eu sei exatamente com quem estou mexendo. Uma assassina profissional que se disfarça de mulher frágil para roubar e matar homens inocentes. Mas cometeu um erro. Mexeu com a família errada. Vanessa parou de andar e me encarou com uma frieza que me deu arrepios. E se eu contar tudo para o Rodrigo? Se eu falar que você está tentando destruir nossa felicidade? Que você investigou minha vida como uma louca paranoica? Sorri para ela, pela primeira vez em 2 anos, com sinceridade genuína. Pode contar, Vanessa. Aliás, acho que devemos chamar Rodrigo agora mesmo. Tenho certeza de que ele ficará muito interessado em saber sobre seus 2 casamentos anteriores, seus 2 maridos mortos e seus vícios em apostas online. Peguei meu celular. Vou ligar para ele agora. Espera! Ela gritou. Por quê? Não quer que seu marido saiba quem você realmente é? Naquele momento, vi o desespero tomar conta dela completamente. A máscara havia caído de vez e a verdadeira Vanessa estava diante de mim. Fria, calculista, perigosa. Mas agora também desesperada e encurralada. Quanto você quer? Ela perguntou. Como assim? Quanto dinheiro você quer para esquecer tudo isso? Para fingir que nunca descobriu nada? Agora era minha vez de rir. Vanessa, você realmente acha que se trata de dinheiro?
Você ameaçou meu único filho, invadiu minha casa, tentou roubar meu patrimônio. Não existe dinheiro no mundo que pague isso. Ela ficou mais alguns segundos me encarando e então fez algo que não esperava. Sorriu. Um sorriso que me gelou até os ossos. Não era o sorriso falso e doce que eu conhecia há 2 anos. Era o sorriso de alguém que ainda tinha cartas na manga. Marlene, você realmente acha que eu não me preparei para essa possibilidade? Que depois de 3 casamentos eu não aprendi a me proteger? Ela se aproximou de mim com uma confiança que me deixou alerta. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou descer, ligar para o Rodrigo e contar que estou grávida. Meu coração parou por 1 segundo. Grávida? Isso mesmo. Grávida de 2 meses. Do netinho que você tanto queria, Marlene. E sabe o que mais? Vou contar para ele que você descobriu sobre a gravidez e ficou furiosa, que me ameaçou, que disse que ia me expulsar de casa grávida do seu neto. A frieza na voz dela era aterrorizante. Você está mentindo. Não está grávida. Ah, não estou. Então explica isso aqui. Ela tirou do bolso um exame de sangue. Beta-HCG positivo, indicando gravidez. Data de 3 dias atrás. Como você conseguiu falsificar isso? Quem disse que é falso? Existe uma coisa chamada gravidez química, Marlene. Um óvulo fertilizado que não se desenvolve, mas produz hormônio suficiente para dar positivo nos exames por algumas semanas. Ela estava certa. Eu sabia sobre gravidez química porque havia passado por isso anos atrás, antes de engravidar do Rodrigo. Então você realmente está grávida? Por enquanto, sim. E vou usar essas poucas semanas para destruir você completamente. Rodrigo vai ficar do meu lado quando souber que sua mãe cruel quer expulsar a esposa grávida de casa. Minha mente estava trabalhando rapidamente. Vanessa era mais esperta do que eu imaginava. E depois? Quando a gravidez química se resolver naturalmente? Aí vai ser uma tragédia, né, Marlene? O estresse de ser rejeitada pela sogra, as ameaças, a pressão psicológica, tudo isso vai causar um aborto espontâneo muito convincente. Rodrigo vai me consolar, vai me proteger ainda mais da sogra malvada. Ela estava certa. Rodrigo ficaria devastado, me culparia pela perda do neto e eu perderia meu filho para sempre. Você pensou em tudo, não foi? Querida, eu faço isso há anos. Você acha que conseguiu me encurralar, mas eu sempre tenho um plano B. Vanessa se dirigiu para a porta do quarto, mas eu a parei. Espera aí, tem uma coisa que você não sabe sobre mim. O que mais você poderia ter descoberto, Marlene? Já vasculhou minha vida inteira. Não sobre você, sobre mim. Fui até minha escrivaninha e peguei um envelope que estava guardado há semanas. Sabe o que é isso? Ela olhou desconfiada. São os resultados dos meus próprios exames médicos, Vanessa. Exames que fiz quando comecei a suspeitar de você. Abri o envelope e mostrei o papel. Exames toxicológicos do meu cabelo, da minha urina, do meu sangue. Sabe o que eles encontraram? O rosto dela começou a mudar. Traços de benzodiazepínicos, substâncias que causam sonolência, confusão mental, perda de memória. Substâncias que alguém tem colocado na minha comida há meses. Vanessa empalideceu. Sabe por que eu fiz esses exames? Porque percebi que andava mais esquecida, mais cansada, tendo pequenos lapsos de memória. E uma coisa que aprendi nesses 2 anos convivendo com você é que acidentes demais não são coincidência. Peguei outro documento. E este aqui é um laudo médico que confirma. Os níveis dessas substâncias no meu organismo são compatíveis com envenenamento gradual e intencional. Você não pode provar que fui eu? Posso sim, porque instalei câmeras escondidas na cozinha há 3 semanas, Vanessa. Câmeras que mostraram você colocando pó branco no meu café todas as manhãs. Mentira! Eu não tinha câmeras. Mas a expressão de pânico no rosto dela me disse que eu havia acertado em cheio. E sabe o que mais descobri investigando você? Que tanto Mário quanto Eduardo apresentaram sintomas similares nas semanas antes de morrer. Fadiga, confusão mental, reflexos lentos.
perfeito para provocar acidentes. Vanessa estava agora encostada na parede, sem saída. Então, minha querida nora, continuei, seu plano da gravidez é muito bonito, mas eu tenho uma proposta melhor. Que proposta? Você vai descer agora, fazer suas malas e sair da minha casa hoje mesmo. Vai contar para Rodrigo que precisou viajar urgente para resolver questões da família em Minas Gerais. Família que, aliás, está viva e passa bem. E se eu não aceitar? Se você não aceitar, eu ligo para a polícia agora mesmo e entrego todas as evidências. Os laudos toxicológicos, as investigações sobre seus ex-maridos, as gravações das suas conversas telefônicas, tudo. Peguei meu celular. E desta vez não será apenas suspeita, Vanessa. Tentativa de envenenamento é crime, com provas físicas. Ela ficou em silêncio por longos segundos, calculando suas opções. E a gravidez? Ah, sobre isso? Sorri. Você esqueceu de um pequeno detalhe no seu plano perfeito. Que detalhe? Rodrigo é estéril, Vanessa. Teve cachumba quando era adolescente e ficou com sequelas. Eu sei disso porque levei ele no médico na época. Qualquer gravidez sua seria impossível de ser dele. A máscara caiu completamente. Pela primeira vez, vi medo real nos olhos dela. Então, última chance. Você sai por bem ou eu chamo a polícia? Vanessa respirou fundo. E quando falou, sua voz estava cheia de veneno. Você ganhou desta vez, Marlene. Mas isso não acaba aqui. Acaba sim, porque se você tentar qualquer coisa contra mim ou contra meu filho, eu tenho tudo documentado e entrego para a polícia. Você vai para a cadeia e dessa vez não vai herdar nada de ninguém. Ela saiu do quarto sem dizer mais nada. Ouvi seus passos descendo a escada, o barulho de gavetas sendo abertas, roupas sendo jogadas em malas. 2 horas depois, Vanessa estava na porta de casa com 2 malas grandes, esperando um táxi que havia chamado. Antes de sair, ela se virou para mim uma última vez. Rodrigo vai me procurar, vai querer saber onde estou. Pode ser. Mas quando ele souber a verdade sobre quem você realmente é, tenho certeza de que vai me agradecer por ter protegido ele. O táxi chegou. Vanessa entrou sem olhar para trás. Agora eu precisava me preparar para a parte mais difícil, contar tudo para meu filho. O táxi de Vanessa sumiu na esquina às 3 da tarde. Rodrigo chegaria do trabalho às 6h30, como sempre. 3 horas e meia para organizar meus pensamentos, preparar todos os documentos e encontrar a melhor forma de revelar para meu único filho que ele havia se casado com uma assassina. Sentei na mesa da cozinha, a mesma mesa onde Vanessa havia me humilhado no domingo anterior, e organizei tudo. As fotos dos ex-maridos mortos, os laudos toxicológicos, as gravações, os documentos do cartório, o relatório completo da investigação de Regina. Como uma mãe conta para o filho que a mulher que ele ama tentou envenená-la e provavelmente planejava matá-lo. Às 6h30 em ponto, ouvi a chave na porta. Mãe, Van, cheguei! A voz alegre de Rodrigo ecoou pela casa. Logo ele perceberia que algo estava diferente. Mãe, onde está todo mundo? Estou aqui na cozinha, filho, vem cá, preciso conversar com você. Rodrigo apareceu na porta da cozinha com aquele sorriso que eu conhecia desde criança. A gravata afrouxada depois de um dia de trabalho. Cadê a Van? Ela disse que ia fazer lasanha hoje. Meu coração apertou. Senta aqui, Rodrigo. Vanessa. Vanessa foi embora. Como assim foi embora? Viajou? Não, filho. Ela foi embora para sempre. Terminou o casamento. Rodrigo ficou parado por alguns segundos, processando a informação. Depois riu, como se eu estivesse brincando. Mãe, que piada é essa? Van não faria isso. A gente está bem, somos felizes. Rodrigo, senta aqui do meu lado, por favor. Algo no meu tom de voz deve ter alertado ele, porque o sorriso sumiu do rosto. Ele se sentou lentamente na cadeira ao meu lado. Mãe, o que está acontecendo? Filho, o que eu vou te contar agora vai ser muito difícil de ouvir, mas preciso que você me escute até o final sem interromper. Pode fazer isso por mim? Rodrigo assentiu, mas vi a preocupação crescendo nos olhos dele. Comecei pelo começo.
Contei sobre as suspeitas que tive desde o primeiro dia, sobre como Vanessa havia mudado nossa rotina, nossa casa, nossa família, sobre as perguntas que ela fazia na padaria, o interesse no meu patrimônio. Mãe, isso é normal. Ela faz parte da família agora. É natural que queira participar. Deixa eu terminar, filho. Mostrei as fotos de Mário Augusto Ferreira. Este homem se chamava Mário. Foi o primeiro marido de Vanessa. Morreu em acidente doméstico 1 ano e meio após o casamento. Rodrigo pegou a foto com as mãos tremendo. Primeiro marido? Mas ela disse que nunca foi casada. E este é Eduardo Mendes, o segundo marido. Morreu em acidente de carro 2 anos depois. Vanessa herdou mais de 1 milhão em bens dos dois. As fotos caíram das mãos de Rodrigo. Ele estava pálido como um lençol. Mãe, isso tem que ser engano. Deve ser homônimo, pessoas parecidas. Coloquei na mesa os certidões de casamento, os atestados de óbito, os registros de herança. Documentos oficiais carimbados inquestionáveis. Não é engano, Rodrigo. Vanessa Cristina Almeida é uma viúva negra profissional. Casa com homens mais velhos que têm patrimônio, espera eles morrerem em acidentes e herda tudo. Mas por que ela casaria comigo, então? Não sou rico. Porque ela perdeu tudo apostando online, filho. Quando te conheceu, estava quebrada e desesperada por uma nova vítima. Mostrei os extratos bancários, os comprovantes de apostas, as dívidas de cartão de crédito. Rodrigo lia tudo em silêncio, sua expressão mudando de descrença para horror. E tem mais, filho. Ela estava te envenenando lentamente. Coloquei os laudos toxicológicos na mesa. Há meses ela tem colocado benzodiazepínicos na minha comida? As mesmas substâncias que provavelmente usou nos ex-maridos antes de provocar os acidentes. Mãe, isso é loucura. Van nunca faria isso. Ela me ama. Rodrigo, escuta isso aqui. Reproduzi a gravação da conversa telefônica de Vanessa. A voz dela ecoou na cozinha. O seguro de vida já está aprovado, 500 mil igual aos outros. O problema é que ele não quer andar de moto sozinho. Rodrigo ficou em silêncio absoluto. O único som na cozinha era sua respiração pesada. Ela estava planejando me matar? Sim, filho. Um acidente de moto, igual aos outros. Rodrigo se levantou da cadeira e começou a andar pela cozinha, passando as mãos pelos cabelos, tentando processar tudo. Mas ela parecia me amar de verdade, mãe. Não pode ser tudo mentira. Era tudo teatro, Rodrigo. Ela é muito boa no que faz. Já enganou vários homens antes de você. Onde ela está agora? Foi embora esta tarde. Levou as malas e saiu. E você deixou? Sem me avisar? Pela primeira vez ouvi raiva na voz dele. Não contra Vanessa, mas contra mim. Rodrigo, ela tentou me matar. Tentou envenenar sua própria sogra. Mãe, mas você tem certeza de tudo isso? E se for um equívoco? E se você investigou tudo errado? Meu coração se partiu. Mesmo com todas as evidências na mesa, meu filho ainda defendia aquela mulher. Filho, olha para esses documentos. São oficiais, não tem como estar errado. Rodrigo ficou mais alguns minutos em silêncio, olhando todos os papéis espalhados na mesa. De repente, ele me olhou com uma expressão que nunca havia visto antes. Mãe, desde que Van entrou na nossa família, a senhora nunca gostou dela. Sempre tratou ela com frieza, sempre desconfiou. E agora aparece com essa investigação. Rodrigo, deixa eu falar. A senhora contratou detetive, vasculhou a vida da minha esposa, fez exames para provar que ela estava envenenando. Isso é paranoia, mãe. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Rodrigo, ela tentou me matar. A senhora tem certeza disso? Ou está tão desesperada para se livrar da Van que inventou tudo isso? Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Filho, como você pode dizer isso? Mãe, eu amo Vanessa, mais que qualquer coisa no mundo. E a senhora acabou de destruir meu casamento baseada em o quê? Suspeitas? Coincidências? Rodrigo pegou algumas fotos da mesa. Esses homens podem ter morrido por acidente mesmo. O fato dela ter sido casada antes não prova que ela é a assassina. E o envenenamento?
os laudos toxicológicos. A senhora pode ter tomado esses remédios por conta própria e esquecido. A senhora anda estressada há meses. Meu próprio filho estava negando a realidade na minha frente. Rodrigo, escutas bom a gravação de novo? Não quero escutar nada. Quero que a senhora me diga onde Van está para eu ir buscar ela. Filho, por favor, onde ela está, mãe? O grito dele ecoou pela casa toda. Nunca, em 35 anos, Rodrigo havia gritado comigo. Naquele momento percebi que havia perdido meu filho para aquela mulher. Mesmo com todas as provas, mesmo com toda a verdade na mesa, ele escolheu acreditar nela ao invés de em mim. Eu não sei onde ela está, Rodrigo. Ela saiu e não disse para onde ia. Então eu vou procurar ela. E quando encontrar, vou pedir desculpas por tudo o que a senhora fez. Ele se dirigiu para a escada, mas parou e se virou para mim uma última vez. Mãe, eu espero que a senhora esteja feliz agora. Destruiu o meu casamento e talvez tenha destruído nossa relação também. Ouvi os passos dele subindo a escada. Depois o barulho da porta do quarto batendo com força. Fiquei sozinha na cozinha, rodeada de evidências que provavam que Vanessa era uma assassina, mas sem conseguir convencer a única pessoa que realmente importava. Meu filho o havia escolhido. E não havia escolhido a mim. Durante 3 dias, Rodrigo mal falou comigo. Saía cedo para trabalhar e chegava tarde, trancado no quarto, tentando ligar para Vanessa constantemente. Eu ouvia ele deixando mensagens no celular dela. Van, por favor, me atende. Podemos resolver isso. Minha mãe enlouqueceu, mas eu te amo. Na sexta-feira à noite, ele desceu para jantar pela primeira vez desde nossa conversa. Estava abatido, com olheiras profundas, barba por fazer. Ela não me atende, mãe. Não responde mensagem, não atende o telefone. Desapareceu completamente. Por um momento senti pena dele. Meu filho estava sofrendo por uma mulher que havia tentado matá-lo. Rodrigo, talvez seja melhor assim. Com o tempo você vai entender. Não quero entender nada. Quero minha esposa de volta. Filho, ela não te amava. Era tudo teatro para conseguir o que queria. A senhora não conhecia Van como eu conhecia. Ela me amava sim, e eu destruí tudo por causa da paranoia da senhora. Ele terminou o jantar em silêncio e subiu para o quarto novamente. Ouvi o som da televisão até tarde da madrugada. No sábado de manhã acordei com o telefone tocando. Era Regina, a detetive. Dona Marlene, tenho novidades sobre Vanessa. Que novidades? Ela tentou aplicar o mesmo golpe em outro homem, um empresário de Campinas, viúvo de 60 anos, mas desta vez não deu certo. Meu coração disparou. O que aconteceu? O homem era amigo do Eduardo, o segundo marido dela. Quando ela se aproximou dele com a mesma história de órfã desamparada, ele desconfiou e me procurou para investigar. E aí, mostrei para ele todas as evidências que tínhamos sobre ela. Ele chamou a polícia e Vanessa foi presa ontem à noite tentando aplicar um golpe do falso sequestro. Presa. Vanessa estava presa. Regina, isso significa que as investigações sobre as mortes dos ex-maridos dela foram reabertas. Com a prisão em flagrante, a polícia levou a sério nossas evidências. Vanessa está sendo indiciada por homicídio qualificado e tentativa de envenenamento. Sentei na cadeira da cozinha com as pernas bambas. E agora? Agora a senhora precisa prestar depoimento sobre a tentativa de envenenamento. E seu filho também, como testemunha dos comportamentos suspeitos dela. Desliguei o telefone e fiquei alguns minutos absorvendo a informação. Vanessa estava presa. A verdade finalmente havia vindo à tona. Subi para o quarto de Rodrigo e bati na porta. Filho, preciso falar com você. É urgente. Se é sobre Van, eu não quero ouvir. Rodrigo, a polícia prendeu Vanessa ontem à noite. Silêncio total. Depois, a porta se abriu de uma vez. Como assim prendeu? Ela foi presa tentando aplicar o mesmo golpe em outro homem. Um empresário de Campinas que conhecia Eduardo, o segundo marido dela. O rosto de Rodrigo estava branco como papel. As investigações sobre as mortes dos ex-maridos foram reabertas, filho.
A polícia levou nossas evidências a sério agora. Rodrigo se sentou na cama, passando as mãos pelo rosto. Mãe, isso significa que tudo o que a senhora disse era verdade? Era verdade, Rodrigo. Tudo. Desde o primeiro dia. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do meu filho. Eu quase morri, não foi? Se a senhora não tivesse descoberto... Não pensa nisso agora. O importante é que você está vivo e ela está presa. Mãe, me perdoa. Eu fui um idiota. Escolhi acreditar nela ao invés de na senhora. Sentei ao lado dele na cama e o abracei como fazia quando era criança. Filho, ela era muito boa no que fazia. Enganou você, me enganou. Enganou a família inteira no começo. Mas a senhora desconfiou desde o primeiro dia. Instinto de mãe, Rodrigo. E experiência de vida. Quando você chegar na minha idade, também vai saber identificar pessoas falsas. Nós dois ficamos abraçados por alguns minutos, em silêncio. Meu filho estava de volta para mim. Mãe, como foi que a senhora descobriu tudo? Como teve coragem de enfrentar ela sozinha? Rodrigo, quando você tem algo muito precioso para proteger, encontra força que nem sabia que tinha. E você é a coisa mais preciosa da minha vida. E se ela tivesse reagido mal? Se tivesse tentado fazer alguma coisa com a senhora? Por isso eu me blindei juridicamente antes de confrontá-la. A casa, a padaria, tudo está protegido. Ela nunca poderia botar a mão em nada, mesmo se conseguisse me matar. Rodrigo se afastou um pouco para me olhar nos olhos. A senhora realmente fez tudo isso para me proteger? Faria 1000 vezes mais se fosse preciso. Uma semana depois, estávamos na delegacia prestando depoimento. Rodrigo contou sobre o comportamento de Vanessa, as mudanças na rotina, o interesse no patrimônio da família. Eu apresentei todas as evidências, gravações, laudos toxicológicos, relatórios da investigação. O delegado nos informou que Vanessa havia confessado parcialmente. Admitiu as tentativas de golpe, mas negou os homicídios. Vai ser um processo longo, ele disse. Mas com as evidências que vocês trouxeram, é muito provável que ela seja condenada. 2 meses depois, recebemos a notícia de que Vanessa havia sido condenada a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio, estelionato e formação de quadrilha. As investigações sobre as mortes dos ex-maridos ainda estavam em andamento, mas havia indícios fortes de que ela seria indiciada também por esses crimes. Mãe, disse Rodrigo numa manhã de domingo, quando estávamos preparando o almoço juntos na nossa cozinha. Aprendi uma lição importante com tudo isso. Que lição? Que família de verdade é quem está do nosso lado na hora do perigo. A senhora arriscou tudo para me proteger enquanto eu duvidei da senhora. Rodrigo, você estava apaixonado. Era natural que defendesse sua esposa. Não era amor, mãe. Era manipulação. Agora eu entendo a diferença. Naquele domingo, nossa mesa voltou a ficar cheia como antes. Vieram meus irmãos com suas famílias, os vizinhos queridos, os funcionários antigos da padaria. Todos queriam saber da história. Todos parabenizaram minha coragem. Dona Marlene é uma guerreira, dizia Dona Rosa. Salvou o filho das garras daquela víbora. Rodrigo, que agora tinha 36 anos, me ajudava na cozinha como nos velhos tempos. Mãe, obrigado por nunca ter desistido de mim. Filho, mãe nunca desiste dos filhos. Pode demorar, pode ser difícil, mas amor de mãe é eterno. 6 meses depois, Rodrigo conheceu Ana Paula, enfermeira de 40 anos, divorciada, mãe de 2 filhos adolescentes. Uma mulher trabalhadora, sincera, de família conhecida no bairro. Mãe, desta vez eu quero que a senhora investigue ela antes, brincou ele. Não precisa, filho. Esta eu já conheço há anos. É filha da Dona Carmen, da esquina. Menina de família, trabalhadora, de confiança. Ana Paula conquistou meu coração desde o primeiro dia. Respeitosa, carinhosa, mas sem ser falsa. Seus filhos, Lucas de 15 e Maria Eduarda de 13, logo me adotaram como avó postiça. 1 ano depois, eles se casaram numa cerimônia simples, mas cheia de amor verdadeiro. Ana Paula não tinha interesse no meu patrimônio. Tinha sua própria casa,
seu próprio trabalho, sua própria vida estruturada. Tia Marlene, ela me disse no dia do casamento. Obrigada por ter protegido-os do Rodrigo. Se não fosse pela senhora, talvez eu nunca tivesse conhecido o homem da minha vida. Hoje, 2 anos depois de tudo acontecer, nossa casa voltou a ser um lar. Ana Paula e os filhos moram conosco, nossa mesa de domingo está sempre cheia e eu tenho os netos que sempre quis, não de sangue, mas de coração. Vanessa continua presa. Foi condenada também pelos homicídios dos ex-maridos e pegou prisão perpétua. Nunca mais vamos vê-la. E eu? Continuo com minha padaria mais próspera que nunca. Rodrigo me ajuda com a administração. Ana Paula criou uma linha de bolos caseiros que fez muito sucesso e até Lucas trabalha conosco nos fins de semana. Dona Marlene, disse seu Antônio outro dia, a senhora salvou esta família. Não, Antônio, esta família se salvou sozinha. Eu só fiz o que qualquer mãe faria, protegi meu filho. E foi assim que aprendi que algumas batalhas valem a pena lutar, mesmo quando parece que perdemos no meio do caminho, porque no final, o amor sempre vence.